E aí, gente, tudo bem? Como vocês têm passado? Meu nome é Dylan Silva, né? Por caso vocês não me conheçam. E hoje a gente vai continuar aí com o nosso esquema de revisão, né? Na última aula a gente falou sobre as revoluções inglesas. Hoje a gente vai acabar com esse conteúdo do primeiro trimestre, né? Vamos falar aí sobre iluminismo, Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Sem mais delongas, vamos lá, né? Iluminismo, a ideia é iluminar, né? Vem da palavra de iluminação, de trazer a luz, né? De mostrar a realidade, né? De esclarecer. Tanto que o século XVIII ele é chamado de século das luzes, o século do esclarecimento. O iluminismo é uma teoria política, filosófica, que vai ter grandes adeptos dentro da burguesia. Por quê? A burguesia vai começar a questionar o direito divino dos reis, vai começar a questionar a estrutura do regime absolutista, que concentra todos os poderes na figura do monarca. A burguesia vai ser contra o mercantilismo, né? Ela vai ser contra a intervenção do Estado na economia. Daí o iluminismo florescer junto com o crescimento econômico da burguesia. Percussores do iluminismo, né? A gente está falando aqui da revolução científica que ocorre, né, dentro ali do século XVIII. Né, a utilização da razão para explicar as coisas, o afastamento do pensamento, da justificativa religiosa para tudo. Né? Filósofos iluministas, aí aqui a gente tem um monte. A gente vai ter Jean-Jacques Rousseau, né, que fala que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. A gente vai ter Barão de Montesquieu, que vai falar que a gente deve dividir o poder em três: executivo, legislativo e judiciário. Né? Uma pessoa só, o monarca absoluto, ele não deve criar as leis, executar as leis, né? E julgar as leis. Daí a tripartição dos poderes sugerida, né, por Montesquieu, que até hoje a gente usa. Né? A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente vai ter aí, entre os outros filósofos iluministas, John Locke, que vai ser um dos percussores do liberalismo, né? Defensor aí da propriedade privada, entre muitos outros. O enciclopedismo, a gente vai ter aqui a figura de D'Alembert e Jean Derrida, né? O que é uma enciclopédia? Né? A enciclopédia vocês conhecem hoje a chamada Wikipédia, né? Que teoricamente ali reúne diversos assuntos que você vai lá e pesquisa. A enciclopédia era isso, só que feito em livros. Lembrando que aqui a gente está longe do surgimento da internet. Né? Então, aí, o enciclopedismo ele tentou colocar em livros todos os conhecimentos que estavam sendo debatidos, descobertos pelos iluministas. Ali ia ter religião, ali ia ter economia, ia ter política. Obviamente que vão existir pensadores com ideias e conceitos diferentes, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter um iluminista, né, um pensador, um filósofo, que acredita em Deus, ou seja, esse filósofo ele é um deísta. E a gente pode ter um filósofo que é ateu, que não crê em Deus. E esses conhecimentos estariam ali dentro da enciclopédia. Tranquilo? Liberalismo econômico. O liberalismo econômico é a origem, a base do nosso sistema capitalista, do sistema que a gente tem hoje. Né? Aí aqui a gente destaca a figura de Adam Smith, que é considerado o pai do capitalismo. Né? O Adam Smith vai falar da lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura por um determinado produto, maior seria o seu preço. Né? Porque se todo mundo quer,
eu posso aumentar o preço que as pessoas vão lá e vão comprar. A partir do momento em que um produto não é muito procurado, eu posso diminuir o preço para quê? Para fazer com que as pessoas consumam esse produto. E a partir do momento que tiver uma grande demanda, eu vou e aumento o preço. Lei da oferta e da procura. É a base do sistema capitalista. E os déspotas esclarecidos eram monarcas absolutistas que adotavam ali, dentro do seu governo, né, medidas esclarecedoras, medidas iluministas, uma tentativa de se manter no poder. Tranquilo? Vamos falar da Revolução Industrial. A Inglaterra ela é a pioneira da Revolução Industrial. Por quê? Porque a Inglaterra ela vai ser a primeira a ter as condições necessárias para fazer a revolução. A Inglaterra já tem um parlamento consolidado, ela já tem a burguesia, o primeiro-ministro que governa a Inglaterra, o rei, ele não governa, a gente viu isso aí na Revolução Gloriosa, na Revolução Puritana, né? A Inglaterra ela vai ter aí capital, dinheiro, né, para investir. Lembram lá que eu falei que a Inglaterra, todos os produtos que vinham ou saíam da Inglaterra só poderiam ser comercializados em navios ingleses. Então, a Inglaterra vai ter uma grana de reserva. A Inglaterra vai ter ricas jazidas de ferro, matéria-prima essencial para a construção das máquinas. A Inglaterra vai ser a primeira, né, a mecanizar a sua produção de tecidos. A Inglaterra vai ter os chamados cercamentos dos campos, que a gente falou lá, os enclausos, que vai levar a população aí para sair do campo, né, fazer essa migração, esse êxodo rural, indo para a cidade. Né? Então, a Inglaterra vai ter uma grande população urbana, sem trabalho. Né? O campo vai começar a criar ovelhas, né, que produz ali a lã, matéria essencial para a indústria de tecidos. Então, diversos fatores vão fazer com que a Inglaterra seja o primeiro país a realizar a Revolução Industrial. Tá? A Revolução Industrial ela vai ter, na indústria de tecidos, né, o seu primeiro grande impulso, né, e a Inglaterra vai ser o primeiro país que vai fazer isso. Outro marco aí da Revolução Industrial Inglesa é a utilização da ferrovia, né? O trem ele vai ser um dos símbolos dessa primeira Revolução Industrial. O motor a combustão de carvão, por exemplo, né? O trem ele vai cruzar, ele vai ter uma velocidade maior do que carruagens, carroças e os navios. Né? Então, o trem ele vai dinamizar o transporte de produtos na Inglaterra. Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim, hein? Vamos lá. Ó. E com a Revolução Industrial, a gente tem novas relações de trabalho. Uma nova figura surge, né? A gente vai ter a figura do proletariado, do trabalhador, daquele que aluga sua força para o dono da fábrica e utiliza os instrumentos. Né? Ele não é dono dos instrumentos, ele é dono apenas da sua força de trabalho. Diferente do campo. Né? No campo, o cara plantava, ele colhia, ele comercializava. Aqui a gente está falando de um cara que não tem mais a terra. Ele só tem o quê? A sua força de trabalho. Então, ele aluga essa força de trabalho para o dono da empresa, da fábrica. Esse cara ele remunera esse trabalhador pelo período trabalhado. Lembrando que aqui a gente não tem leis trabalhistas, a gente não tem jornada mínima de trabalho. Né? Os trabalhadores trabalhavam cerca de 12, 14 horas seguidas. Homens ganhavam mais do que mulheres e as mulheres ganhavam mais do que crianças. Ou seja, as crianças trabalhavam. Não tinha, por exemplo, o auxílio desemprego. Não tinha... Se eu sofri um acidente numa prensa, né, e perdi um braço ali dentro da fábrica, o dono da fábrica não arcava com esses custos, né? Então, eu perdi o emprego e ele colocava outra pessoa no meu lugar. As pessoas ganhavam mal. Né? A gente vai ter aí um crescimento urbano, o surgimento de cortiços,
de bairros operários, de aumento da poluição, aumento da criminalidade, aumento, né, da transmissão de doenças, tudo isso em consequência da Revolução Industrial. Né? A gente vai ter revolta dos trabalhadores, aí a gente destaca o movimento ludista e o movimento cartista. O movimento cartista escreveu cartas para os governantes exigindo aí melhores condições de trabalho. Já o movimento ludista via na máquina o seu grande rival. Então, os ludistas eles entravam nas fábricas e quebravam as máquinas, porque se entendia que a máquina estava fazendo o quê? A máquina estava roubando o emprego do trabalhador. Né? Então, são as primeiras movimentações do movimento dos trabalhadores que estavam começando a ter ideia da chamada consciência de classe. Ainda não se tinha a formação, a consciência de uma classe social formada por trabalhadores. Tá? A segunda Revolução Industrial ela já vai utilizar outras coisas. Aí a gente já tem a utilização de combustíveis fósseis, né, da química. A gente vai ter aí o petróleo, né, a eletricidade, que vão encabeçar a segunda Revolução Industrial. Tranquilo? Vamos rapidinho aqui a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa é o marco da história, né, ocidental. Ela inaugura a chamada história contemporânea. Né? A Revolução Francesa, a França, que era uma sociedade dividida em Estado, primeiro e segundo Estado, formado pela monarquia, né, pelo rei e pelo clero. O terceiro Estado, que era a maior parte da população, passava por grandes necessidades, e o terceiro Estado tinha várias camadas dentro deles, como, por exemplo, os sans-culottes, a burguesia, os trabalhadores rurais. E a França em crise, o primeiro e o segundo Estado ele era sustentado pelo terceiro. E o terceiro Estado não tinha representação nas decisões. Né? O terceiro Estado tinha direito a um representante. Né? Então, o que acontecia? Cada Estado tinha direito a um representante, o primeiro e o segundo, ou seja, o clero e a nobreza votavam sempre juntos, então dava sempre 2-1. Né? O resultado era sempre 2-1, o terceiro Estado não tinha as suas necessidades reivindicadas ali. Né? Tem a formação dos Estados Gerais, né? E aí que o terceiro Estado ele começa a exigir um voto proporcional. Se o terceiro Estado ele é a maior parte da população francesa, ele exige que ele tenha mais representantes. E se fosse proporcional, obviamente o terceiro Estado sempre ia conseguir fazer as suas reivindicações serem aprovadas, porque teria o maior número de representantes. Tá? A convocação dos Estados Gerais ela não funciona. Né? A França, o terceiro Estado, ele se retira da convocação dos Estados Gerais e se autodenomina em Assembleia Nacional Constituinte. Né? Nessa Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro Estado ele toma o poder na França. É o início da Revolução ali com a queda da Bastilha. Né? A gente vai ter aí a formação desse processo, a formação de alguns grupos, como os girondinos, os jacobinos, né? E o pântano. Os girondinos, formado aí pela alta burguesia do terceiro Estado, eles vão conduzir o início do processo revolucionário e vão excluir o restante do terceiro Estado. Aqui eu estou falando do sans-culottes, eu estou falando dos trabalhadores rurais, né? Dos trabalhadores pobres urbanos, da pequena burguesia. Os girondinos eles queriam uma monarquia constitucional, ou seja, eles queriam um governo, o rei ia ser mantido, mas ele deveria obediência à Constituição. Né? Já os jacobinos, o outro grupo que surge, né, é um grupo que vai atender mais às camadas populares. Eles queriam uma transformação social da sociedade francesa. Inclusive, os termos direita e esquerda, que a gente usa hoje, têm a sua origem aqui. Os girondinos eles ficavam à direita, né, da tribuna francesa, digamos assim. Os jacobinos ficavam à esquerda.
essa galera que tinha um apreço maior com as reivindicações populares. E o pântano era o pessoal que ficava no meio, que jogava conforme as suas necessidades políticas. Era a galera que a gente chama de centro. Tá? E a partir do momento em que os girondinos eles excluem os jacobinos do processo revolucionário, os jacobinos assumem o poder, né? Eles guilhotinam, eles matam o rei francês, né, o rei Luís XVI, e se tem o chamado período do terror, sobre a liderança dos jacobinos, chamado de Robespierre. Por que esse período do terror? Porque todo aquele que era julgado anti-revolução, contra a revolução, ele era guilhotinado, ele perdia a cabeça. Robespierre ele vai tomar uma série de medidas que vão atender as camadas populares. Robespierre ele vai acabar com a escravidão na França e nas colônias francesas. Ele vai instituir a lei do preço mínimo. O que essa lei falava? Que nenhum produto poderia ser vendido com um preço maior do que o estabelecido pelo governo. Dessa forma, Robespierre estava dando ao pobre um acesso a determinados produtos. Só que Robespierre ele fica tão cego nesse processo revolucionário, né, que ele acaba se isolando, facilitando a volta dos girondinos ao poder. Robespierre acaba sendo executado. Aí a gente tem o chamado diretório, né? A reação termidoriana vai levar os girondinos novamente ao poder, e aí surge a figura de um cara que se estava destacando, né, nas diversas investidas dos países contra a França. Por quê? A Áustria, a Rússia, né, inclusive a Inglaterra, tinham medo desse processo revolucionário francês se espalhar para os outros países, né? Que a burguesia desse país se voltasse contra a monarquia e tirasse os reis do poder. Essas coligações elas não vão ter sucesso, sobretudo por conta da estratégia política, né, da estratégia militar, de um cara chamado Napoleão, que vai começar a se destacar. Napoleão vai ser conduzido ao poder pelos girondinos, porque os girondinos viam na figura de Napoleão alguém que poderia colocar ali a França dentro dos trilhos novamente. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui hoje. Na próxima aula a gente começa a falar sobre o período napoleônico, tudo bem? Então, grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.